Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Beleza. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde. Marcelo, atende aqui na Avenida São Carlos, 2323, é a unidade que fica. Mas parece que você está de malas prontas. Conta isso para mim. Então, Marcos, graças a Deus, tive a oportunidade. Estamos inaugurando um novo PA, né? Lá na Santa Felícia, na rua Miguel Petrone. E acredito que vamos nos dar bem lá. Tive essa oportunidade de começar lá como gerente, né? E isso me gratifica muito e agradeço aos diretores por ter me visto como uma pessoa competente, né? Para poder fazer todo esse trabalho. Desenvolver um trabalho do zero não é fácil não, né, irmão? Porque às vezes, quando você chegou aqui a coisa já está funcionando, né? Força de vontade bastante. Vamos ao novo desafio, né, doutor? Meu Paulo, estamos colocando então, você que é um dos nossos cooperados, sócio da cooperativa, tem um ponto de atendimento que funcionava na Rua General Osório. Durante a pandemia, nós precisamos remanejar as pessoas, então aquele ponto de atendimento ficou suspenso as atividades dele. Entendi. E agora nós estamos reativando, mas não mais na Rua General Osório, reativando esse ponto de atendimento numa galeria nova comercial que fica na Avenida Miguel Petrone. E é uma área da cidade de São Carlos que parece que cresce bastante. Muito promissora. Isso. E aí nós escalamos lá 3 funcionários que vamos tirar eles da zona de conforto e pôr eles para desenvolver uma unidade a partir do zero. O que você acha? Eu acho super importante esses desafios que aparecem na vida, né? Porque às vezes o conforto acomoda, né? E ele, com a experiência dele, eu já fui atendido por ele, aliás, muito bem atendido. Queria agradecer a atenção, o desenvolvimento que foi, deu tudo certo. E então eu vejo que ele tem todo o potencial para ir para lá. E esse friozinho na barriga de começar, eu acho que é importante, impulsiona bem. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente está bastante ansioso, né? Mas assim... Já me cobraram para antecipar a inauguração. Já falaram para antecipar a inauguração. Se Deus quiser, está todo mundo com muita vontade, muita sede no pote aí. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aproveitando, estamos à disposição, de portas abertas para quem quiser. Eu queria aqui na presença de vocês me referenciar a Lídia Lima, que é a nossa presidente do conselho. É uma mulher presidente, está há 3 anos, uma pessoa muito doce, muito interessante de conviver e muito arrojada. Toda vez que nós estamos trazendo propostas para ela dentro de uma meiguice de lidar com a gente, é uma mulher muito fácil, de fino trato, mas também é uma mulher arrojada, que não tem medo de desafios. E isso só está sendo possível, tanto esse programa aqui quanto a unidade nova, porque a cabeça principal, que é a Lídia, ela analisa, discute, debate os números, em seguida ela tem sido bastante arrojada, né? Eu acho bacana isso, porque agradecer a Lídia, que tem sido companheira no desenvolvimento dos projetos, né? Já participou até do programa de gravação do programa aqui, a Lídia, preciso trazer ela de volta. Doutor Paulo, médico e empresário, dá para conciliar as 2 agendas? Então, eu vejo da seguinte forma... Porque eu vou fazer pergunta de leigo aqui, porque a imagem do médico para o leigo é sempre de uma entidade um pouco fora do nosso nível. Assim, a medicina sempre, né, traz assim, no popular uma dedicação, né? E aí eu começo fazendo essa provocação. Na verdade, muito boa pergunta, mas a centralidade, o foco da minha pessoa é o ser médico, o meu dom. Okay. O que eu produzo, as consequências de ser médico me leva ao empresariado. Porém, a necessidade de viver na sociedade e de ter essa dinâmica, né, faz a gente se expandir, faz você se relacionar, investir, ter, essa atividade que faz parte, que te sustenta, porque o produto da tua profissão, ele gera esse mercado onde você atua. Então, para mim, não é desgastante
porque eu tenho designações que pessoas que exercem para mim essa questão. Minha esposa me ajuda muito, eu tenho uns administradores também que me colaboram, eu tenho lá na clínica. Então isso me ajuda muito a ter tranquilidade para exercer minha medicina, porque na verdade o que você falou é uma coisa interessante. Quando eu estou consultando, que eu estou ali, aqueles minutos me exigem uma concentração pessoal minha, o diagnóstico, para o exame. Eu não posso estar atendendo telefone, vendo se o dólar subiu, se o dólar baixou. Se eu fizer isso, eu me desconcentro. Certo. Mas é super importante aqueles momentos eu estar desligado realmente, se eu estou num plantão, num procedimento, isso exige o teu foco. Agora, fora disso, conversando, você pode ter uma horinha ali para tomar algumas decisões, eu acho que isso faz parte do todo ser humano, né? E a clínica Scali, que eu coloquei aqui uma imagem aqui na tela, eu estou lendo aqui que ela trabalha com produtos de vacinação. E nós saímos de uma pandemia agora, quer dizer, o assunto, na minha cabeça, ele está muito presente. Muito fresco. E todo brasileiro era especialista em futebol, depois ficou especialista em política, não é assim? Isso. Ficamos especialistas em várias coisas, inclusive em vírus e vacinas, porque é um assunto que entrou na nossa vida e todo mundo, de repente, começou a ligar a televisão e ter aulas sobre como é que funciona o corpo humano, como é que funciona o sistema imunológico. Como é que foi isso da pandemia para cá, doutor? E depois, claro, me explica o que faz a tua clínica especificamente. Então, que nós vimos realmente foi um start de acordar, né, que as vacinas, que até então pareciam uma rotina, ou pessoas eram assim, muito optativo, né, elas começaram a se sentir meio que acuadas que deveria se fazer vacinas. E esse dever fazer vacina, lógico, despertou nas pessoas o que é isso, aonde é comprada, qual qualidade tem esse produto, onde é feita. Então houve o interesse de todas as pessoas de realmente se inteirar do que é isso. Que eu lembro, sempre eu falo para a mãe, né? Sempre vem a avó e a mãe dizer, quando a tua filha ia ser vacinada, você ia até o posto de vacinação, você fazia a vacina, não queria saber de onde ela veio, se ela veio dos Estados Unidos, da Europa. Hoje em dia, as pessoas, a maioria já sabe, é Pfizer, é da AstraZeneca, é da Coronavac. Então é interessante que a cultura mudou. E isso é bom. Tem um lado bom e o lado que a gente precisa tomar cuidado. O lado bom é que você sabe o produto que você está usando, que foi feito em você, que possíveis reações. O lado que eu penso que tem que tomar cuidado é assim, eu devo ou não fazer a vacina, né? Essa vacina me ajuda ou não? Então essa questão médica deve ser discutida com o seu médico. E o médico, devido às várias etapas, né, da idade, faixas etárias, tem vacinas que são indicadas. Então eu, por exemplo, sou pediatra. Eu defendo o calendário vacinal, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. E nós temos na nossa clínica essas vacinas, que são chamadas vacinas complementares, que são vacinas que, além do calendário do governo, o calendário oficial, nós complementamos com algumas cepas, algumas qualidades e cepas que ajudam e devem ser feitas. O que nós dissemos assim, o calendário obrigatório é o básico oficial, mas nós podemos complementar com algumas coisas para, vamos dizer, preparar melhor essa criança para o futuro. E temos também as vacinas dos adultos, né? Nós falamos sempre idosos, adultos, os jovens, que são vacinas super importantes. Só que as pessoas têm aquela questão do calendário vacinal, da infância, passou da infância, adolescência, todo mundo esquece de que continuam as vacinas. Assim, eu tenho desculpa minha ignorância, mas parece que passar daquela fase da carteirinha da criança, todo mundo já virou um super-homem, já tem uma imunidade que é a tudo e a todos. Isso é uma farsa. Não precisa mais nada, né, Marcos? Isso é uma farsa. Então, é uma farsa porque nós temos algumas vacinas complementares. Por exemplo, nós temos a vacina de herpes, que é uma vacina que a pessoa acima de 50 anos, é uma vacina muito boa.
ela deve ser feita, ela previne a pessoa de ter a infecção pelo herpes, que é um vírus que você às vezes já tem incubado em você, porque você teve catapora, ou já teve contato com ele na infância, e ele está ali quiescente, que a gente fala, está ali quietinho, dormindo ali, e de repente numa questão de baixa imunidade, porque você teve uma gripe, ou um momento de comeu bem, está com uma desnutrição, alguma coisa ali, esse vírus vem e ele deixa essa lesão em você, ele dá uma queimação, umas bolinhas, e queima e lateja. E se você faz essa vacina, 95% de chance de não pegar. Então é muito importante. Mas isso às vezes passa. Ou o médico esquece, ou a gente também já não vai no médico com tanta frequência, ou supõe que já fez, né? Nós temos um programa que a gente também, isso apoiado também pela nossa administração, a gente tenta fazer um marketing com isso, de disparar, né, através das redes sociais, essas vacinas que chegam. A época da vacina de gripe, depois a vacina de herpes, a vacina de pneuma, agora na época do inverno, são essas pneumonias também que estão aí. Então são coisas que a gente vai trabalhando na rede social também. Doutor, pneumonia ainda mata muita gente? Então, ou a pessoa está debilitada e depois pega pneumonia, mas na verdade ela morreu de outra coisa, eu não sei. Não, a pneumonia, nós hoje estamos muito adiantados na medicina, nós temos antibióticos e tal. Então, quando nós não conseguimos reverter um quadro de pneumonia, entra nesse fator que você disse, um fator agravante ou de uma diabetes, ou de uma hipertensão, ou de uma doença imunológica que atrapalhou essa evolução. Mas normalmente a pneumonia é tratável. Lógico, dentro de um limite. Também a pessoa não pode esperar estar ali. Eu digo isso porque na minha infância, que é coisa de infância, né? Que é um papo de conversa que ele entenda. Mas assim, na minha infância eu tinha muito medo de pneumonia. Eu acho que no bairro que eu morava era uma das coisas que mais a gente morria de medo, né? Porque a ideia de que a pneumonia era um negócio lá que nas franjas da cidade lá. Então, mas o que nós evoluímos? Nas vacinas, que as vacinas antipneumocócicas, que é um germe muito atuante na pneumonia, dá uma performance para a pessoa diante da infecção. Nós evoluímos na antibiótico terapia e nós evoluímos no tempo de acesso ao atendimento médico. Então, hoje você consegue ir ao médico mais rápido que antigamente. Porque antigamente já chegava com um certo grau de cometimento. Então hoje, com a tosse persistente, começou a fazer febre, o cara já vai. UPA, ele vai pra lá. Já é super importante isso daí. Tá? Então, reforçando a questão das vacinas, a vacina, ela tem uma comparação que a nossa faixa etária, né, a nossa capacidade de vida hoje, antigamente, há 20, 30 anos atrás, era o quê? 50, 60 anos. Verdade. Hoje nós passamos para 80, 90. Então, com o advento da vacina, nós tivemos uma performance nisso. Então, não tem como negar a eficiência da vacina. Tá. A gente consegue evitar a morte de crianças, né? Porque cai a mortalidade infantil, e ainda prolongar a vida das pessoas da meia-idade para frente. Né? Sim. É muito importante, a vacina ela tem um efeito na imunogenicidade, ela ensina o organismo a reagir rápido contra aquele agente, seja vírus ou bactéria. Okay. É muito interessante. Então, e é uma coisa que você toma que não é que... Existe uma interpretação que a vacina pode causar no organismo estresse, e aí teria alguma doença que poderia ser desenvolvida a partir disso, mas isso não é assim... não é validado porque o benefício que ela traz é muito grande, primeiro. Segundo, isso é uma individualidade que a pessoa tem, particular, que ela já teria propensão a alguma coisa e que calhou que com o advindo da vacina aconteceu, e aí acaba sendo difícil dizer que a vacina não competiu para aquilo. Então é muito, muito indesejado. O que nós gostamos de colocar é o fator positivo que a vacina traz. E na clínica você tem uma peculiaridade. A clínica você tem um atendimento personalizado, você agenda, você chega lá, você é atendido rápido, você tem um tratamento, principalmente as crianças, os idosos,
Pode-se fazer um analgésicozinho local, uma pomadinha. Tem um aparelhinho que a gente coloca aqui, que ele pega na pele, ele diminui a sensação da entrada da agulha. Olha. Então são coisas que você não percebe. Novos métodos. Novos métodos para tirar aquela sensação de agulha, aquela sensação de dor, de picadinha, né? Que nós sempre guardamos. Vacina, a ponta da injeção, a agulha entrando. Aliás, a minha crítica da campanha oficial, seja da Covid, pós-Covid, é que eles repetem durante uma reportagem o tempo todo aquela agulha lá entrando no braço, imaginando que existem pessoas que não gostam daquela cena. Mas assim, parece que as redes de TV não tem outra cena para pôr. Falando em marketing, isso é um erro, né? Até eu estava discutindo com a minha funcionária que ela queria fazer um folder para vacina ela queria fazer um folder para vacina de herpes. Tá. Que eu queria ver se eu conseguia alguma coisa assim. E ela falou, eu estava pensando em fazer uma seringa. Eu olhei para ela, não, uma seringa não. Porque olhar para uma seringa com uma agulha na ponta já é desestimulante. Então eu acho que você tem que ligar a sensação que é uma medicação que vai ser aplicada em você da forma menos sensível possível e que vai te fazer bem. Então, uma imagem de uma flor, de um vidrinho, um frasco, né, que lembra um remédio, mas sem a sensação da ponta da agulha.